Olá pessoal, começando o primeiro podcast do Spirit of Football. Estamos contando com a presença aqui do Zé Augusto Aguiar. Zé Augusto, seja bem-vindo. Zé Augusto, que é professor, jornalista, colaborador do blog do Spirit of Football. E aí, Zé, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Nós vamos começar direto aqui com as perguntas para o Zé. Zé, você que já viajou 5 Olimpíadas, fez uma Copa do Mundo, o que você já viu de bacana aí do espírito do futebol? Olha, eu tenho duas lembranças muito marcantes, tá? Na Copa do Mundo da França, em 98, famoso jogo França e Paraguai, os paraguaios defenderam um jogo inteiro, tá? Chilavert e companhia. Gamarra, famoso jogo em que o Gamarra não fez nenhuma falta, tá? E o Paraguai foi muito bem, só que no finalzinho tinha o gol de ouro ainda, eles perderam. E o mais bonito foi no fim do jogo, o Chilavert levantando 1-1 cada jogador do Paraguai. Ele dava um grito, levantava o ânimo do cara, os caras chorando, ele levantava, como foi um grande capitão, foi um grande exemplo. Do futebol feminino, eu tenho boas lembranças em Olimpíadas, encontrando com as meninas fora do jogo, assim, no intervalo de alguma outra partida, a humildade delas, tá? Bem diferente até de algumas estrelas do futebol masculino, e por isso até que as meninas chegaram, quase ganharam ouro, tá? E que o masculino ainda não ganhou também. Bacana. E disso daí, dessas 5 experiências em Olimpíadas, na Copa do Mundo, teve algum episódio, além desse jogo aí do Chilavert, que você fala, pô, se pudesse voltar no tempo, queria que tivesse mudado alguma situação, em específico momento, algum jogo? Putz, eu queria que tivesse mudado a história das meninas. Porque o problema do futebol masculino foi sempre um pouco de arrogância. Eu tive naquele famoso jogo em que o Brasil perdeu da Nigéria, na Olimpíada de Atlanta. Pô, tinha Ronaldo, Rivaldo, tinha um timaço, e no final perderam da Nigéria. Depois não quiseram receber a medalha, se não estou bem lembrado, ou receberam com má vontade. É difícil. E mudar, eu daria o ouro para nossas meninas do futebol, que mereceram, especialmente em Atenas, perderam para as americanas, um jogo que até tiveram chances de ganhar, mandaram bola na trave. E foi traumático aquele dia, porque eu tinha acabado de assistir o famoso vôlei feminino perder aquele jogo inacreditável contra a Rússia. Incrível na sequência, mas faz parte da competitividade aí, do espírito de equipe que o pessoal tem, né? A cobertura aí dos jogos. Faz parte. Depois o Brasil daria, no vôlei, né, feminino, daria a volta por cima na Olimpíada seguinte. O Zé Roberto aprendeu muito com aquele jogo e deu a volta por cima, junto com as meninas. Bacana. E você, Fernando? Você é um engenheiro agrônomo, tá? E hoje está há bastante tempo já mexendo com futebol, foi treinador de futebol nos Estados Unidos, hoje está cuidando desse projeto social, a Spirit. Conta um pouco da tua história com futebol. Futebol, acho que na vida da maioria dos brasileiros está presente desde pequeno. Comecei em Piracicaba, minha cidade natal, e depois fui passando por clubes, clube de campo, no 15, depois tive a oportunidade de ir para o exterior, tanto jogar bola nos Estados Unidos, e fui técnico de crianças. Foi uma experiência bastante importante, porque lá o pessoal fala Estados Unidos, né? Como é que é o futebol? Acho que evoluiu demais. Na época que eu estava lá, tinha bastante latino na região que eu atuava. E ali você começa a se encantar também pelo futebol, pela forma como que é organizado lá nos Estados Unidos, né? A dedicação que o americano tem, a seriedade, o suporte, tanto do governo quanto das empresas, realmente. É um negócio que você fala, pô, aqui realmente as coisas funcionam, a parte do esporte, a seriedade com que é levado. Então foi um bom tempo, foram cerca de 4 anos trabalhando com crianças e jogando futebol profissional. Tive a chance, o gerente do meu time era o grande Rildo, jogou junto com o Santos, o Pelé, jogou no Cosmos, e é uma figura incrível. E a gente treinava crianças e tinha uma oportunidade bem interessante de desenvolver desde o começo a questão realmente do espírito de equipe, da competição, da igualdade entre as pessoas. Então foi um momento único dentro da parte do futebol. E você teve um contato com crianças carentes, né? Filhos de imigrantes, parece que tem uma história de um menino de El Salvador. Conta um pouco como é que você ficou encantado com a determinação dessa molecada. A maioria, metade do time era composto por jogadores americanos mesmo, né? Naturais dos Estados Unidos, e tinha muitos imigrantes. E vários desses imigrantes, às vezes com os pais ilegais lá, mexicanos, el-salvadorenhos, de várias nacionalidades. E a única alternativa deles para vencerem na vida era o futebol. E especificamente nesse caso de El Salvador, do Ricardo, eram os pais fugiram da guerra civil, né, que desolou o país inteiro. Eles foram para os Estados Unidos e foram os 3 filhos juntos. E o filho, a única maneira dele conseguir vencer na vida, para os 3, né, mas tinha um que era bem habilidoso, que era o Ricardo, era jogando futebol. Então a gente tinha bolsa na escolinha de futebol que a gente dava treino.
era oferecido bolsa para esses alunos e que realmente faziam a diferença, porque eles agarravam essa oportunidade com uma vontade tão grande que realmente fazia todo sentido. E o Ricardo ele acabou depois voltando, ele jogou, a gente foi campeão na categoria Under 19 nos Estados Unidos, ele acabou voltando para El Salvador e lá ele seguiu a carreira profissional, então ele fez meio que o caminho inverso, ele fugiu, foi para os Estados Unidos ele acabou voltando com a chance que ele teve de se desenvolver profissionalmente. O até o técnico, que era o Ofshin Gottlieb, que recentemente foi técnico do Irã, já trabalhou com a seleção americana, da Coreia do Sul, ele era o responsável pela escola de futebol e conhecido já por vários clubes europeus. E ele falava para mim desde o começo, falou: Fernando, se o futebol a gente não der essa oportunidade para essas crianças, a questão não é se eles conseguem pagar ou não, é você realmente incentivar, e é muito além de dar uma oportunidade para ele. Basicamente era mais do que um psicólogo do que um técnico de futebol. Você tinha que falar: não, você tem condições, você vai vencer, tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa correta, para as oportunidades vão surgir. Pode levar 1 ano, 2, 3, mas surgiram. E o caso dele foi interessantíssimo, porque realmente ele se tornou um jogador profissional e a gente acompanhou, ele tinha tudo para dar errado, tanto ele, a família dele, e foi um caso bem interessante. Aí você volta para o Brasil, resolve montar a Spirit of Football. Conta um pouco o que você está pretendendo, o que já tem rolando. O Spirit é um projeto que surgiu em 2002 na Inglaterra, o pessoal já conhece bem, é o histórico, já são 3 Copas do Mundo, os 12 anos aí de projeto, viajando sempre da Inglaterra até o país sede da Copa. E no Brasil a gente tem um desafio muito maior, que é o projeto social. Nós começaremos no mês que vem um projeto em Heliópolis, trabalhando também com crianças carentes, são cerca de 800 crianças que nós devemos atender, além de fazer workshops presenciais, cursos de ensino à distância, torneio de futebol, excursões, ou seja, tirar as crianças do meio que elas convivem, dar a oportunidade de visitar uma faculdade, centros de treinamento, museus. É um desafio grande aqui para o Brasil. O projeto já ocorre somente no modelo de workshops na Alemanha, e aqui a gente tem montado um grupo, vários voluntários, para realmente colocar em prática. É um laboratório. E é um desafio. Não só tem a questão do simbolismo da viagem em 2014, que vão ser basicamente 6 meses de viagem, mas principalmente esse projeto social. E complementa também com os workshops que nós fazemos pelo Brasil, em parceria com o SESC, em algumas cidades, sedes da Copa do Mundo, que a gente tem a oportunidade de divulgar o nosso projeto. Eu tive a chance de ver já uma apresentação do Spirit no SESC Santo Amaro. Me impressionou bastante os exemplos de como o futebol já parou guerras, algumas mensagens bem bonitas. Quais são as mais marcantes para vocês? Acho que uma das mais bacanas, apesar de a gente acabar trabalhando muito com crianças, mas é um evento para a família. Acho que tem um exemplo de 69 do Pelé que é interessantíssimo, né? O Santos foi jogar na África e simplesmente parou uma guerra. Eles chegaram no meio da guerra, queriam voltar, não queriam participar da guerra, e os 2 países que estavam em conflito resolveram, falaram: não, se a gente parar a guerra, tem o jogo. E aí a delegação do Santos voltou. Então eu achei uma coisa, em 69, né, era difícil você ter até algum tipo de formação, de globalização, enfim. E ali conseguiu esse feito inédito. Tudo bem que a guerra voltou depois, mas mostrou a força do futebol. Mas tem vários exemplos marcantes. O próprio Brasil em 2004, quando foi para o Haiti. Acho que a Copa de 98, quando o Irã e os Estados Unidos caíram no mesmo grupo, havia uma preocupação muito grande do que ia acontecer, né? Porque são adversários ferrenhos na política até hoje. E o Ofshin, que era o meu chefe na época, ele foi auxiliar técnico nos Estados Unidos, mesmo sendo iraniano, que desde os 12 anos radicado nos Estados Unidos. Ele falou que foi uma coisa magnífica, porque tiraram fotos juntos, trocaram flores, ou seja, o futebol realmente falou que a gente não tinha nada a ver com esse problema de política. Então nos workshops nós procuramos mostrar uma série de exemplos de valores, de união, de respeito e a força que o futebol tem, que uma bola de futebol consegue provocar entre as pessoas. Você falando da missão no Haiti, me lembrei de um programa muito legal que quem procurar no YouTube vai encontrar com certeza. É uma série de reportagens do Regis Housen, do Esporte Espetacular. Sim. Acho que, se eu não me engano, chamava Missão de Paz. Ele mostra a ação dos soldados brasileiros no Haiti, mostra também em Ruanda, que é um país dizimado pela guerra civil, e tem uma cena do Regis que ele pega uma bola das crianças, toda feita artesanalmente, e começa a brincar, ela bater uma pelada e, putz, muda sorriso. Muda totalmente o ambiente, né? Tem os próprios 3 do Spirit of Football, os 2 ingleses e o neozelandês que fazem parte. Nessa viagem da África, eles fazem relatos muito parecidos de algumas situações aqui do Brasil. De chegar no meio, às vezes até de alguma selva, de alguma tribo, de não ter nada, né? Você fala assim, como é que as pessoas têm uma mínima condição de sobrevivência aqui dentro? E com um pedacinho de pano, de papel, virava uma bola, não existia nem bola de futebol, a não ser a bola que o Spirit levava. E ela chegava com a bola do Spirit para jogar, era aquela festa, porque todo mundo esquecia de tudo. Era, às vezes mesmo que momentâneo,
realmente mostrava a força do futebol aí nas localidades mais isoladas ou necessitadas do mundo aí, você conseguia mudar o ambiente. Essas peladas me lembram a infância. Como é que foi a sua infância com a bola lá em Piracicaba? Que tipo de futebol rolava por lá? De tudo, né? Acho que não é como acho que a infância de hoje, que tem muito, infelizmente, videogame, a criançada mudou muito a característica, mas foi como a maioria, acho que, da nossa geração, né, Zé? Jogando futebol na rua, em clube, em parques, onde tinha os torneios. A gente vivia basicamente em função do futebol quase que 24 horas por dia. A gente era bem peladeiro mesmo, só tinha futebol, no colégio, onde fosse. E você, como é que era? Putz, era uma maravilha, né? Eu fui garoto nos anos 80, a gente, além de jogar bola na escola, todo recreio, batia o sinal, era uma loucura. Hoje, hoje como eu dou aula, eu vejo muitas crianças ficam no videogame, ficam no celular em vez de jogar bola. A gente tinha um time de futebol fora da escola, organizava campeonatos contra outros times de rua, até times da escola. Inclusive tem uma música do Traje a Rigor, do Independente Futebol Clube. Como é que é essa história aí? Essa história é bacana. O último time que a gente teve na época do colegial, né, chamava Colegial de Ensino Médio, a gente criou o Independente Futebol Clube por causa da música do Roger. E daí a gente foi num show, o Roger chamou a gente com a camisa do Independente, subimos no palco, putz, foi muito bacana. E a sede, o nosso estádio, entre aspas, eram os velhos campos do relógio da USP, que acabaram... Que não tem mais, né? Não tem mais, virou uma praça, o pessoal circula, mas matou o esporte por ali, né? Qual que você acha, a gente comentando a gente da velha guarda aí que jogava futebol na rua, tinha vários campos, principalmente aqui em São Paulo, é muito difícil você achar, às vezes, até um campo para jogar. E o que você acha que é o caminho, que é o futuro para voltar a ter os garotos, que hoje é muito focado num treino, numa escolinha, numa franquia de futebol? O que você acha que é a solução aí para... Primeiro, eu acho que a escolinha muitas vezes mata alguns talentos, porque alguns professores já querem padronizar a tática, já querem fazer um menino se especializar numa posição. Uma ideia seria, não tem a ciclofaixa que fecha algumas vias para o pessoal andar de bicicleta, fechar algumas ruas fim de semana, alguns lugares que não vá prejudicar o trânsito, e organizar campeonatos de rua, em estacionamentos de hipermercados que em alguma hora fecham, dá para fechar, fazer uns campeonatinhos de futebol de rua. E em praças, tem algumas praças, não custa nada fazer um evento ali, botar uns golzinhos. Esse futebol não é bem de várzea, né? O nosso futebol de antigamente, a pelada tem que voltar de algum jeito. Não sei se... Você teve uma experiência, acho que em Osasco, né? Sim, tem uma comunidade carente que nós visitamos, o projeto do Seu Toninho. Foi bem interessante porque a gente aqui dentro do Spirit of Football, a gente busca quem tem o espírito do futebol. Isso de uma oportunidade de a gente visitar em Osasco, o Seu Toninho, que sofreu um acidente há muitos anos atrás, ficou um bom tempo de cadeira de rodas e depois foi evoluindo, hoje ele caminha com dificuldade, mas o que ele fez? Ele toma conta, ele fecha a rua em Osasco, ele toma conta hoje de 50 crianças, basicamente. Porque ele começou, quando ele estava de cadeira de rodas, começou a tomar conta do filho dele jogando bola, depois foi chegando mais um amigo, outro, um colega, enfim, ele no meio da maior adversidade possível, sem praticamente se locomover, sem ter recurso nenhum, zero, tudo que ele tinha acho que era uma bola de futebol e a rua, onde ele morava, na comunidade dele. E realmente ele transformou nisso daí, a gente teve a oportunidade de fazer um workshop, foi muito bacana porque você vê 50 crianças de várias idades, várias faixas etárias, numa situação de risco, né, que eles podiam estar envolvidos com N outras coisas, e ele com futebol, na rua, jogando, é meio que padrão, né? Chega lá de domingo, pergunta onde que é o futebol do Seu Toninho, tá todo mundo jogando a criançada. E é uma ideia interessante que é simples, muito barato, e inclusive jogadores que estão indo fazer teste já em times, saindo dali, sem a menor pretensão profissional nenhuma. A ideia dele é realmente tomar conta. Mas aproveitando o gancho que você deu aí do futebol de rua mesmo, tá ali um exemplo que foi super válido. Bom, Seu Toninho é um desses ídolos anônimos, né, do nosso futebol e da nossa sociedade. E falando em ídolos do futebol que você teve na sua vida, e você acha que tem tudo a ver com o projeto, com esse espírito do futebol? Tem vários. Acho que se pegar de um exemplo de uma geração que é recente, que entende futebol, você pegar a Fundação Gol de Letra do Raí e do Leonardo, acho que o exemplo que eles foram dentro de campo e são hoje fora do campo é motivador para qualquer pessoa que queira montar um projeto social querendo ajudar envolvendo futebol. Sabe que o Cafu também está envolvido, tem a Fundação Cafu. Então tem uma série de jogadores que usam essa questão do futebol como uma ferramenta de transformação, que é o que nós acreditamos hoje do Spirit, ou seja, usar o futebol para transformar uma sociedade.
Então você tem N exemplos. Então a gente acaba misturando um pouco da paixão pelo futebol, pela admiração do jogador dentro de campo, e se esse atleta fora do campo ele consegue realmente promover, aí ele fecha com chave de ouro. Então acho que tem vários ali, mas os principais que me vêm à mente agora é isso daí. E agora acho que de exemplo tudo, acho que o Tele Santana não tem como deixar fora como técnico que encantou o país pelo futebol, pela seriedade como ele tratava, pelo amor, pela arte do futebol mesmo. Mesmo não tendo ganho uma Copa do Mundo, né, sendo cobrado, muitas vezes criticados, mas no fim das contas acho que não só o brasileiro, como várias pessoas têm um respeito, um carinho muito grande por ele. Tele tem uma lembrança muito bonita. Eu estava na faculdade ainda, concluindo jornalismo, estive lá no CT fazendo uma matéria que ia entrar no nosso TCC, e estava lá o Tele andando pelo gramado do CT da Barra Funda, tapando cada buraco, tirando tiririca, tirando tudo para nenhum jogador se machucar. E tinha um lado legal dele também, que ele orientava os jogadores a onde investir. Se algum jogador aparecesse com um carro novo, de último tipo, ele ficava louco, falava, não, você tem que gastar em apartamento, tem que pensar no futuro. E você parece ter um ex-amigo lá de Piracicaba, tem o Jura, ele jogou de Piracicaba, depois ele chegou a jogar no São Paulo, na época também do Tele. Ele mesmo conta, ele era loirinho, cabeludo, quando ele chegou lá, o porteiro falou, seu Tele não gosta desse cabelo não, melhor você cortar tudo. Ele teve que cortar o cabelo, não porque era um preciosismo do Tele, muito pelo contrário, ele não queria saber de jogador com brinco, cabelo comprido, como você deu os exemplos aí, chegando com um carro. Assim, o negócio dele era futebol, você vem aqui para se dedicar e jogar dentro das regras do futebol mesmo, do clube, né, do que eu realmente acredito nesses valores. Então acho que deve ter, isso são as coisas que a gente acaba sabendo, né? Deve ter muito mais histórias aí que acontecem no meio do futebol. E ainda falando em ídolo, mas voltando um pouco mais para trás, na tua infância, quem eram teus ídolos? Já era algum cara que além de jogar bola era um exemplo como ser humano? Você tem alguma lembrança? Com certeza, acho que tinham dois, acho que o Zico, né, na minha geração marcou muito, né? Quem que era o melhor na época, eu lembro, teve até um episódio aqui no Globo Repórter, quem que era melhor, o Zico ou Sócrates? São grandes craques, né? O Zico é aquela paixão da camisa 10, eu peguei bem o finzinho, né, do Pelé jogando, era muito mais histórias do meu pai contando, né, daquele saudosismo, mas que óbvio, o Pelé tá acima de tudo e de todos, mas que eu realmente vi jogar o Zico formidável, principalmente aquela Copa de 82, foi uma seleção que marcou. E hoje, pelo trabalho que ele vem fazendo como técnico também, como pelos projetos que ele desenvolve. Então acho que da minha lembrança, acho que o primeiro nome que vem à mente foi o Zico. E o seu? Putz, a primeira lembrança que eu tenho era um goleiro que era espetacular, acabou ficando marcado por uma falha na mesma Copa de 82, o Valdir Pérez, que era um cara fora de campo, humilde. Na época eu treinava atletismo no São Paulo, eu treinava em volta do campo ali, treinava numa pista de carvão, que era uma loucura correr ali, enquanto os jogadores treinavam dentro do campo. E o Valdir era um dos caras mais acessíveis. E me impressionava muito também o Dario Pereira, pela elegância dentro de campo, era um baita zagueiro e um cara super educado também. E o Zé Sérgio. O Zé Sérgio era aluno do meu pai. Grande ponto esquerdo, né? Um dos maiores que eu já vi jogar também. E você falou quarto zagueiro, você jogava que posição? Eu joguei muito de quarto zagueiro, tá? Inspirado um pouco pelo Dario. E depois, na época da faculdade, jogava de lateral esquerdo. Fascinado pelo Júnior, depois um pouco pelo Leonardo. Então gostava de correr, toque de bola e velocidade. Bacana. A questão do futebol é bem interessante. A gente vê a questão de todo mundo jogando bola na rua, crescendo, falando alguma coisa. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, que eu trouxe aqui para você dar uma olhada, Zé. As duas bolas do Spirit. Tem essa primeira, que é uma réplica da bola que vai viajar, essa bola que vai fazer a viagem em 2014, a bola que foi feita num presídio em Franco da Rocha, dentro do projeto Pintando a Liberdade, um projeto que tem apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, e onde os presos usam a bola para ter uma profissão, são artesãos, o governo doa a matéria-prima. Cada 3 dias trabalhar eles conseguem reduzir um dia de pena. E é bacana porque dentro do nosso projeto a gente consegue usar a bola do país que vai ser visitado na Copa do Mundo, o país sede, tem que ser produzida dentro dele. Então a gente ficou bastante contente com essa ideia de produzir a bola aqui no Brasil, que a bola vai fazer a viagem de 2014. E essa é uma réplica da bola, a gente já conta com mais de 1.000 assinaturas. Essa bola está rodando o Brasil inteiro e a gente vai dar de presente para o Museu do Futebol da Inglaterra.
e vários crianças, jogadores, ex-jogadores, autoridades assinaram essa bola. E ela vai estar rodando o Brasil até o final desse ano, até o fim de 2013. Porque no início de janeiro ela está viajando junto com essa bola aqui para Londres, onde a gente dá o pontapé inicial no Battersea Park da viagem, num parque em Londres, onde a gente sempre sai de lá para nossa viagem. O bacana dessa bola é que ela tem um monte de assinatura em cima da outra. Explica um pouco isso. A ideia da bola é todos somos iguais, né? A gente parte do princípio que dentro do campo todos somos iguais, deveríamos ser fora do campo. E a bola é um símbolo que representa. Você vê que às vezes alguns jogadores até é engraçado e perguntam onde é que eu assino aqui, né? Não, assina por cima, porque todo mundo está deixando a sua marca, né? Então você tem uma criança que já assinou, um diretor, um jogador, um ex-jogador, enfim. Todo mundo é importante a gente deixar a sua marca, uma lembrança aqui na bola, realmente levando esse exemplo, que todos somos iguais. A hora que a gente está jogando dentro do campo, não existe diferença nenhuma. Da sua condição social, que camada você pertence, religião, país, origem, enfim. E a gente procura sintetizar tudo em cima dessa bola, desse nosso símbolo. Bacana. E, Fernando, um pouco de cultura do futebol. Você recomenda alguma coisa? Você tem alguma lembrança de algum filme, algum livro que você leu recentemente? Não, tem bastante. Eu queria aproveitar essa dica aqui do livro que você trouxe do Sócrates, que é bem interessante. Me fala aí, você já deve ter lido esse livro umas 20 vezes. Olha, esse livro aqui é uma reunião de crônicas do Sócrates, e a maioria é para a Carta Capital, e ele fala sobre tudo, sobre a experiência dele como jogador, no Corinthians, na seleção, um pouco pelo Flamengo, a passagem dele pela Itália. E o bacana também que ele reflete muito sobre os valores do futebol e da vida. Então conta muita história, e o Sócrates era um cara que tinha uma posição política bem forte, então ele fala bastante sobre isso, faz muitas críticas aos poderosos que acabam estragando um pouco o futebol brasileiro. Então, lembra um pouco da democracia, né, corintiana, né? Democracia corintiana. E você lembra disso? Lembro. Pô, lembro do Casagrande, do Sócrates, toda a revolução que foi mesmo, né? Eles reivindicando todo o direito, a preocupação que eles tinham com o futebol e tudo que acontecia ao redor. Eu lembro disso. Não faz muito tempo, não. E aqui também, vou aproveitar hoje, Zé. Conhece essa camisa aqui? 15 de Piracicaba. Grande tradição no interior paulista. Glorioso 15, a gente vai estar falando bastante do 15 aqui. Essa é uma camisa comemorativa do centenário, a famosa camisa zebrada. Essa é a do 15. E eu trouxe aqui um presente para você também, uma camisa do Spirit of Football. Vou vestir com honra como jornalista e professor, tentar semear os ideais do espírito do futebol. Bacana. Zé, muito obrigado pela sua presença, espero que a gente vai estar conversando bastante aqui com novos convidados, jogadores, ex-jogadores, técnicos, pessoas ligadas aí ou não ao mundo do futebol, que sempre tem uma história bacana para contar pra gente. Certo, pessoal? Até a próxima, obrigado aí. Obrigado.